Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Esquecimento do passado. Que passado é esse que a gente deve esquecer? É um acontecimento de ontem? É algo de ruim que aconteceu? Ou é o esquecimento das nossas vidas passadas? Esse esquecimento, será que é uma bênção divina para nós, a gente esquecer o que nós fomos no passado? Hoje nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Que bênção, não é? Não tem coisa melhor do que a gente aprender com o nosso Mestre. Aquele que veio nos ensinar o caminho por onde nós chegaremos ao Pai, porque não chegaremos sozinhos. A gente chega pegando na mão de Jesus. E Ele está com toda a disposição de nos auxiliar, porque Ele é o Mestre. É aquela luz que ilumina a escuridão, onde nós enxergamos o caminho que devemos seguir. Mas nós não temos somente essa vida, essa encarnação que nós estamos aqui hoje. Nós já tivemos outras encarnações anteriores. E o que nós fizemos nessas encarnações? Será que a gente gostaria de lembrar tudo que a gente fez, quem nós fomos? Ou será que é uma bênção divina a gente esquecer? Porque nem sempre, se hoje nós temos os nossos erros, as nossas falhas, imaginemos lá atrás o que é que nós também não fizemos, né? Então, será uma bênção divina a gente esquecer? E quais são os benefícios que esse esquecimento nos traz? Por que é que nós precisamos esquecer o que nós fomos? Será que com esse esquecimento a gente evita o orgulho? Será que anteriormente nós fomos pessoas muito poderosas, muito, né, de destaque, e a gente, né, sabendo que nós fomos aquilo, né, aqueles poderosos tão grandes, tão ricos, tão, né, acima dos outros, e a gente ia querer continuar a ser também aqui esse mesmo poderoso, esse mesmo, né, soberbo. Isso traria vantagens para nós, seria produtivo, seria bom para nós. Evita também que a gente se humilhe, a humilhação de saber que a gente errou, de saber que nós fizemos mal até para um parente nosso. Saber dos nossos erros, estando assim escancarado para a gente, né, se a gente soubesse de tudo que a gente fez, escancarado que os erros que nós cometemos, que de bom teria isso para nós? Que de positivo isso traria para nós? A gente saber que fizemos mal a outras pessoas, da própria família. O peso de conviver com antigos inimigos ou amores do passado. O peso de saber que convivemos com antigos inimigos e com amores do passado. Com amores do passado que a gente não gostaria de repetir. Ou com inimigos na convivência, né, familiar. Então temos muitos motivos para esquecer esse passado, né, de outras encarnações. Mas por que esquecemos? Quais são as vantagens disso? É uma proteção moral. O que é que significa isso? Essa proteção moral evita o orgulho
se formos nobres ou vergonha e desespero se erramos muito. Então, evitar o orgulho, né? Como a gente já disse, se formos pessoas poderosas, evitar que a gente queira repetir esse mesmo orgulho. Eu já fui orgulho em outra encarnação, eu quero ser também nessa, eu quero ser bem tratado, eu quero que as pessoas me atendam, que faça tudo o que eu quiser, porque é assim que eu fui, né, em outra encarnação. E aí a gente lembra, né, mais uma vez, a história da rainha de França, onde ela vivia no seu castelo com seus súditos. Eu já contei aqui essa história, mas a gente repete. E vivia, né, aquele Fausto, tudo. O reino antigamente era ainda hoje, né? Quem tem seus reinos vive sobre, né, uma proteção, tudo a favor daqueles do rei, da rainha, e ela era a rainha de França. E a rainha então desencarna. E quando ela desencarna, ela tem uma surpresa, porque ela esperava lá no plano espiritual, aí já é o inverso, né? Não é de lá para cá, é daqui para lá. Ela esperava encontrar esse mesmo reino, os súditos servindo a ela, fazendo tudo por ela, como ela estava acostumada. E aí ela vê um dos súditos que fazia o trabalho mais simples, o mais que ninguém nem notava, porque ele era muito reservado. Fazia o seu trabalho de limpeza, e com aquilo ele sustentava a sua família, e ele fazia aquilo com muita dedicação. E ela então notou que ele estava espiritualmente acima dela, pela proposta que ele tinha de exercer o seu trabalho com dedicação, com amor, sem se sentir humilhado porque estava ali naquela tarefa, mas agradecido por aquele trabalho que ele tinha como manter a sua família. Então é muito diferente daquele que se acha, né, que merece mais do que os outros, como ela achava que merecia. Então foi uma surpresa para ela saber que alguém mais simples, o mais humilde, estava espiritualmente acima dela. Então esquecemos, isso nos dá uma liberdade de ação. Permite conviver com familiares e desafetos, sem preconceito ou rancores antigos. Quem são os nossos parentes? Quem são os nossos familiares? Quem são os nossos desafetos? Nós viemos aqui todos juntos, uma família. Quando temos aquela afinidade, é tão bom, não é? A gente tem afinidade com um, com o outro, mas tem um que a gente não tem muita afinidade, tem uns que são mais difíceis. Então, essa liberdade de ação permite conviver com os nossos familiares, através do esquecimento. Nossos filhos, nosso esposo ou esposa, quem são eles? No plano espiritual, quando vamos reencarnar, nos é convidado. Nós precisamos formar uma família e tais desafetos vão fazer parte, precisam fazer parte de conhecer o que é uma família. Porque muitos não valorizam a família porque não conheceram anteriormente, não valorizaram a família, o contar um com o outro, o amor, o carinho, a dedicação. Então, são esses que muitas vezes são chamados para fazer parte da nossa família, para valorizar o bem que é uma família. Valorizar aquela convivência, da gente poder contar uns com os outros,
da gente nos amar, até aqueles que fomos inimigos. Viemos do mesmo sangue e aprendendo, através da convivência, a deixar as diferenças de lado. Aprender a gostar daquele que é uma criatura difícil. E às vezes, naquela criatura difícil, a gente começa a gostar sinceramente daquele parente que a gente achava que era tão difícil. Qual é o bem disso? Se não fosse através da família, se fosse fora da família, aquela diferença, aquela rivalidade que se tinha, ela poderia aumentar. Mas como viemos muitas vezes como parte da nossa família, a gente já recua na discussão, né? A gente já não diz tudo o que tem vontade, então a gente já vai diminuindo a nossa, né? Os nossos procedimentos e a gente vai, com a convivência, aprendendo a gostar. Aprende tanto a gostar que quando um se vai, o outro sente falta, né? E lamenta pela partida daquele que se foi. Era o plano espiritual. Ah, fulano era difícil, mas eu gostava tanto dele, né? Fulano me fez tanta raiva, mas no fundo era uma pessoa boa. Então a gente começa a identificar as qualidades das pessoas que estão conosco. Foco no presente. Atenção voltada nas provas e reajustes da vida atual. Então o nosso foco é hoje, aqui no presente. Voltado para as provas e reajuste da vida atual. Precisamos compreender, né, o que é que nós estamos aqui fazendo, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, se a gente pergunta aqui no início, se é uma bênção divina, o esquecimento, sim, expressa a misericórdia de Deus em nosso favor. Porque se a gente não soubesse quem são aquelas pessoas que estão em torno de nós, não é somente na família, às vezes é no trabalho, às vezes a gente tem um chefe tão rigoroso, né? E a gente fica um tratamento assim difícil. São aqueles que também fazem parte desse aprendizado. A gente não sabe como nós fomos em outra vida, que tipo de chefe nós também fomos. Será que a gente também não foi tão rigoroso? Será que a gente foi uma pessoa que compreendia, que colaborava, que trabalhava em equipe? Tem gente que não sabe trabalhar em equipe, só sabe trabalhar só. Então, a gente quando vai para um trabalho, que é uma coletividade, um grupo de pessoas ali trabalhando num escritório, num departamento, aquele grupo de pessoas é exatamente o aprendizado que nós precisamos. Como é que o passado atua em nós? O que é que acontece com o passado? Nós temos as nossas intuições e tendências. Ah, mas eu preciso fazer uma regressão para saber o que é que eu fui no passado. O que é que isso vai adiantar para a gente? Saber o que a gente foi no passado, saber de coisas que a gente não devia ter feito e fez. Se a gente se examinar bem direitinho, se a gente se olhar um pouquinho assim no espelho da vida, a gente vai ver quais são as nossas tendências. Ah, mas aquela fila está muito grande, eu acho que eu vou furar a fila. Bobagem, né? É bobagem. Quem faz isso estava acostumado a fazer muito mais, de querer vantagem para si. Então a gente vai examinando qual é as nossas tendências. O que é que a gente tem tendência a mais para fazer?
Então a gente não precisa saber de regressão nenhuma para saber o que foi que nós fomos no passado. Basta que a gente se conheça e veja, né, os erros que nós temos hoje. Os erros que nós temos hoje, e a gente tem que saber que nós temos, né? Não são somente os outros que têm. A gente aponta muito o dedo para os outros. Ah, fulano é muito errado, fulano é isso, fulano é aquilo. E nós? Né? E nós? É tudo bonzinho, santinho? Não é não. A gente tem os nossos erros também. Então a gente vai examinando a nós mesmos. O que é que eu preciso melhorar em mim? Aí a doutrina espírita nos mostra, nos ensina que a gente deve fazer a nossa reforma íntima. E nessa reforma íntima é um mergulho que nós damos para dentro de nós mesmos, nos examinando aquilo que precisa ser melhorado. E aquilo que precisa ser melhorado, muitas vezes não é preciso que ninguém aponte o dedo. Se nós somos sinceros com Jesus, se nós pedimos a Ele que nos ajude, que nós possamos compreender o que precisamos nos modificar, nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais que estão ali a nos ajudar. E eles vão nos ajudar exatamente a ver o que é que nós precisamos nos modificar. Ah, mas como é que eu vou ver isso? E durante o sono, a gente faz o quê? E às vezes nem reza, né? Vai dormir e se esquece de rezar. Mas a gente pode, durante o nosso sono. O corpo está ali descansando e a gente pode pedir aos nossos anjos de guarda que nos ajude a ver o que nós precisamos modificar. E sermos sinceros com nós mesmos. Porque é muito fácil a gente, né, dizer que o outro está precisando modificar isso, modificar aquele outro, se a gente não olha para nosso próprio interior. Então, as nossas intuições e tendências significa o que aprendemos antes, fica no íntimo, fica no nosso interior. Vira vocação ou inclinação para o bem. A gente está falando dos defeitos. Mas aqui ele está falando também das nossas qualidades. Tudo que a gente aprende fica em nós. Eu aprendi um ofício. Esse ofício fica ali guardado. É o nosso saber. Em outra encarnação, vai ter a oportunidade de a gente usar aquele benefício. Em outra vida, eu aprendi a costurar. Ah, mas nessa vida eu não quero costurar, eu quero aprender outra coisa. Aí aparece uma oportunidade da gente usando o nosso conhecimento. Aquilo vinha à tona e a gente ajudar de alguma forma. Como a gente pode ajudar? Fazendo os enxovais, bordando os lençóizinhos que a gente aprendeu antes. Sempre aparece uma oportunidade da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, as nossas vocações é o resultado daquilo que a gente aprende em outras encarnações. Porque não há somente coisas erradas que nós fizemos. Nós também aprendemos ofícios, aprendemos a construir, aprendemos a cavar, aprendemos a plantar, aprendemos como é a vida da natureza, aprendemos diversas vocações, diversas coisas, que no futuro a gente vai juntar aquilo que já aprendemos. Esse aprendizado não se acaba com o desencarne. Ele vai continuar fazendo parte da nossa vida. Sempre, nada se acaba. Então, o que nós aprendemos antes fica no nosso íntimo e vira vocação ou inclinação para o bem. Aquilo que nós já fizemos de bom lá atrás
Ele continua conosco. E é isso que nós vamos levar para a nossa vida espiritual. É essa bagagem positiva que nós vamos levar para a vida espiritual. Não vamos levar, somente os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa modificar, mas os nossos saberes, o nosso conhecimento. O passado atua em nós através de algo que já nós temos desde que fomos criados. Deus nos criou e colocou em nós, escreveu em nós as suas leis. E essas leis estão onde? Está escrito no papel? Está no livro? Não, porque o livro, o papel se perde, se rasga. Mas em algo que nós levaremos para o resto de nossas vidas. Na nossa consciência está escrito tudo o que Deus deseja que nós aprendamos. As suas leis. Aprender o bem, aprender o amor. Isso não vai se acabar nunca. Então está escrito na nossa consciência. Nos ajuda a distinguir o bem e o mal, sem precisar recordar de tudo. Então, na nossa consciência, a gente já vai fazer essa distinção. No estágio em que nós nos encontramos hoje, o nosso passado não é nada agradável. O esquecimento temporário é necessário e benéfico aos nossos espíritos. E aí a gente vai lembrar, aqui no livro Consolador, que ele diz assim: o homem físico está sempre ligado ao seu passado espiritual. Aí, nesse livro, Emmanuel responde: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo. O cadáver que ele está falando aqui é o passado de culpas que todos nós temos, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa parte aqui eu acho bem linda. Essa imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver um embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra. Então imaginemos a semente. A semente está ali, envolta naquela capinha. Como é que ela germina? Ela germina se a gente planta ela naquela terra lodosa, escura. A fim de se desfazer do seu envoltório. Então, a partir dali, quando ela perde aquela casquinha, a semente, então, começa a se desenvolver, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Se a semente precisa desse processo, de ser ali enterrada no local escuro, lodoso, úmido, para que ela possa germinar, nós também somos sementes de Deus, que a gente também precisa se desenvolver. Somos como sementes. E para frutificar, muitas vezes, nós passamos por processos de sofrimento, de dificuldades. Quem não tem dificuldades? É dificuldade com a família, é dificuldade com o trabalho, é dificuldade de diversas formas. Mas essas dificuldades é como aquele solo escuro, úmido, que foi preciso a semente ser ali plantada para que ela pudesse germinar. Se nós temos confiança em Deus, se temos confiança em Jesus, nós vamos entender que aquela semente que somos nós, quem vai regar aquela semente, é o amor de Jesus. É o amor de Jesus
por cada um de nós, para que nós possamos florescer, dar flores e frutos, como nos disse aqui na mensagem. Então, o nosso sofrimento, que nós passamos muitas vezes, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa existência, para que a gente procure superar aquela situação e começarmos a dar frutos e flores, como Jesus espera de nós. As nossas dificuldades não é para que a gente fique ali enterrado como na semente sem florescer. É como se a gente dissesse assim: Deus não está olhando por mim porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por uma doença difícil, um parente que está sofrendo muito, não é? Uma pessoa querida que se foi mais cedo e me deixou uma dor muito grande. Esse não é o sofrimento que Deus espera de nós. Não é a resposta que Deus espera de nós. Mas esses sofrimentos, muitas vezes, é para que nós possamos confiar em Deus, nosso Pai. Sermos resignados é aceitar as coisas de Deus. Sermos resignados é a gente entender que aqui nós não teremos privilégios. Somos todos iguais. Todos nós que estamos aqui temos as nossas dificuldades. Todos nós. Então, essas dificuldades que nós temos é a prova, muitas vezes, que precisamos passar. As provas da vida. Quando a gente estudava, tinha prova na escola, né? Olha, hoje o professor, prova de matemática. Eita, era um Deus nos acuda. E assim, muitas vezes, a prova se apresenta. Jesus nos chama. Olha, hoje vamos fazer uma prova difícil na sua vida. E aí a gente diz: não, eu não estou preparada não faça isso comigo não, eu deixa para depois, eu não estou preparada, né? E a gente fica ali querendo enrolar. Mas com Jesus não tem jeito, né? Nem eles correu das provas que ele tinha para passar. Provas não, que ele veio para nos ensinar. E ele passou por todas aquelas situações que Deus tinha colocado para ele. Ele não correu, ele não fugiu. Então, a gente não tem a opção de dizer assim: não mande não, não estou preparada não. Vamos, se você não estiver preparado agora, você vai ver em que estágio você está, se já está preparado, né? Um pouco mais, porque na próxima você já vai estar mais firme. Então é assim que Deus faz com a gente, né? A gente quer correr da parada, dizer: não faça isso comigo não, faça com fulano. Às vezes a gente até diz assim, né? A gente tem a capacidade de dizer assim: não faça comigo não, fulano é mais forte do que eu. Olha, que bobagem que a gente está dizendo. Mas ele sabe que é bobagem, ele sabe, e nos perdoa por isso. Então, a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra, será o conjunto de várias experiências do Espírito sobre a Terra. Aí, a resposta: os valores do conhecimento representam a soma de muitas experiências em várias vidas do Espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará pronto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Então veja, né? Quando atingida aquela posição do conhecimento do que o homem guarda consigo, do progresso espiritual, então estará pronto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Então, quando nós tivermos esse
conjunto de atitudes, de ações, e que Jesus, que Deus confia de que nós iremos corresponder àquilo que Ele está esperando também de nós, então a gente está pronto, né, para a conquista da nossa perfeição. E quem é que vai conquistar essa perfeição? Vai ser assim, Eusa é boazinha, Eusa é, né? Jesus vai dizer assim, não, ela é trabalhadora, né? Ela é isso, aquilo outro, eu vou dar tudo de mão beijada para ela, porque ela merece. Será que é assim? Não é não. Não é não. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem ninguém melhor do que o outro. O que Jesus fará por um, Ele fará por todos. Ele não tem privilégios. Aí a gente diz assim, mas os anjos? Os anjos são seres, né, perfeitos. Nasceram perfeitos? Não. Nasceram como nós. Deus não faria espíritos diferentes de nós. Ele não escolheria os seus privilegiados. Aí não seria Deus. Ele fez, né, nos criou, todos nós, simples, ignorantes, para que a gente pudesse aprender e se desenvolver. Então, esse privilégio nós não temos. Esse privilégio é o privilégio de aprender, esse sim. Então, que a gente não perca as oportunidades que a gente precisa aprender na nossa vida. E que nós possamos agradecer tudo, né, as nossas dificuldades, a oportunidade de a gente aprender. A gente lembra também a resignação de Jó. Jó foi uma criatura extremamente resignada. Ele foi testado para ver se ele caía e se ele dizia que Deus tinha esquecido dele, que Deus não era bom. Começou então, ele perdeu toda a parte financeira que ele tinha, perdeu casa. E Jó, bendigo a meu Pai que está querendo me testar. Aí foi abandonado pela família. E Jó ali dizia mais uma vez, bendito meu Pai que está querendo me testar. E eu bendigo a Deus, porque eu sei que Ele me ama. Aí mandaram a doença para Jó. Jó ficou todo ferido. E Jó nunca deixou de agradecer a Deus. Nunca disse que Deus tinha esquecido dele e que tinha desprezado a ele, que estava ali fazendo mal. Nunca. Então, a resignação de Jó é uma lição muito grande em nossas vidas. Nesse livro, O Pai Nosso, tem uma história que é bem interessante. Era um homem que ele teve um problema na perna, ele era um oleiro que trabalha com barro, e ele ficou se lamentando porque estava com a perna doendo, a perna ferida, e ele não podia trabalhar, e ficou naquela lamentação. Aí ele foi dormir, e quando foi dormir, olha aí, está vendo a importância da nossa preparação antes da gente dormir. Ele então sonha, não é um sonho, mas é uma comunicação, né, do seu anjo de guarda. E faz assim: quando você faz uma peça de barro, que ela está com defeito, o que é que você faz? Aí eu desmancho e faço outra. Mas e aquelas que você já colocou no forno? Porque toda peça de barro tem que ir para o forno para poder, né, ela se solidificar. Eu quebro ela porque não vai ter utilidade para ninguém, porque ela vai estar com defeito. Aí ele diz assim: assim somos nós. Quando a gente faz algo que não é bom, que não é positivo, a gente refaz aquilo. Voltamos, né,
jarro de barro, amassamos novamente e refazemos porque não ficou bom. Ou se ele foi para o forno, ele vai ser quebrado e refeito novamente. Assim é a nossa vida. A gente refaz quantas vezes for necessária para que o nosso produto, nós mesmos, sejamos o nosso melhor produto que possamos entregar a Jesus. Então, que a gente não desanime diante das nossas dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida. Às vezes tem uns que desanimam mais, ficam, tão desanimados que pensam em fazer até bobagens. Essa bobagem terá um custo muito alto, porque a gente não pode deixar de confiar em Jesus. Porque Ele sempre está e estará ao nosso lado. Às vezes a gente diz, mas as coisas estão tão difíceis. Está. Mas Deus está no comando. Deus está no comando. E a gente não pode esquecer disso. Então façamos nós a nossa parte. E se nós for necessário, como está sendo necessário, de estarmos numa nova reencarnação, como estamos aqui hoje, graças a Deus, já compreendendo os ensinamentos de Jesus, já compreendemos a reencarnação que a doutrina espírita vem nos explicar, por que precisamos reencarnar, porque é como na escola, nós somos reprovados, e aí a gente reencarna para poder repetir aquela lição, e é lá na frente a gente já poder ajudar a outras pessoas e fazer melhor aquilo que a gente fez de errado. Então, o esquecimento do passado é uma necessidade, é uma bênção de Deus, que a gente não precisa saber quem nós somos. Basta que a gente se conheça, se olhe e veja o que é que nós precisamos mudar. Que tenhamos a força e a coragem de ajudar o progresso, a fim de subirmos até o Pai. Muita paz para todos.